Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso papo de hoje. E, gente, eu quero contar uma coisa aqui, um segredo para vocês. Até vou fingir que a nossa entrevistada não está ouvindo o que eu estou falando, né? Tem pessoas que eu vejo o perfil e me encanta de cara. E eu falo assim, tenho que mandar uma mensagem. E é o caso da pessoa que eu estou recebendo aqui hoje no programa. Gente, nunca uma pessoa me respondeu tão rápido, nunca eu agendei tão rápido uma entrevista, porque acho que foi deu um match, né? Deu uma combinação assim, logo de perfil, né? E ela tem muito para ensinar para a gente sobre os caminhos da educação brasileira. A nossa convidada de hoje é Mônica Quaranta. Ela tem uma vasta experiência em diversas frentes da educação. Ela já passou pela sala de aula, já transitou pela gestão, também tem experiência com psicopedagogia. E ela vai trazer um olhar profundo e também muito qualificado sobre o nosso tema, que é gestão democrática. E eu já combinei com ela que a gente começando aqui no Conversa de Classe. Já vou mandar a primeira pergunta, né? Mônica, ao longo da sua rica trajetória profissional, você já atuou em diferentes papéis e em diferentes ambientes educacionais. Eu quero saber como que essa vivência diversificada, que vai da docência até a gestão e que também passa aí, né, pelo trabalho com a psicopedagogia, moldou a sua percepção sobre a real participação da comunidade na gestão escolar. Professora Mônica, com muita honra, com muita alegria, seja bem-vinda ao Conversa de Classe. Muito obrigada. Ser acolhida assim não tem, é uma experiência maravilhosa. E a tua pergunta é uma pergunta muito inteligente, porque a gente perpassa por vários caminhos mesmo. E eu, aos meus 57 anos, tive grandes oportunidades. E você começa a lidar com uma especificidade e, ao mesmo tempo, com uma pluralidade imensa, porque estar dentro de cada escola, cada espaço, é um lugar único. Assim como nós somos pessoas únicas. Então, eu tive essa oportunidade mesmo, passei por gestão, por supervisão, coordenação, tanto na rede particular, e hoje eu sou da rede pública do Distrito Federal. E o que eu posso compartilhar para somar com vocês é que é muito difícil você, na docência, sentir na pele decisões tomadas de cima sem a escuta. Então, eu acho que o caminho começa pela sua capacidade do olhar individual e da condição da sua escuta. E eu tive, inclusive, Maíra, eu fui professora no Centro de Detenção de Menores aqui em Brasília, que é um centro provisório. E quando você lida lá com aqueles jovens de 12 até quase 18 anos, você entende o quanto a educação ela é a possibilidade de transformação. E eles têm esse direito de assistir a aula, até porque isso diminui a pena, né, que a gente chama de pena deles, né? E dentro de cada lugar, como na cadeia, como eu já estive, porque você dá aula dentro de uma cela, com escolas maravilhosas, com todo o recurso, o que nunca sai como protagonista é que você lida com seres humanos. Então, você aprende a se desconstruir. E eu acredito que o segredo de uma escola, de uma gestão, de toda uma equipe, do vigia da portaria até a merendeira, todos precisam trabalhar a desconstrução dos preconceitos. E a gente não fala do preconceito só daquele que não é igual a mim, porque, na verdade, todos nós não somos iguais, né? Nós temos essa maravilha de podermos ser único. Então, a sua pergunta, quando você pontua para mim, como é essa caminhada por esse caminho tão
tão complexo, porque a educação ela é um tete-a-tete com o ser humano, né? Desde o berçário, porque eu digo que a educação infantil, então, é a base daquilo que você vai apresentar como escola para aquela criança. E desde ali, você cria... o professor entende, né, que ele faz a criança se apaixonar por esse mundo do conhecimento, ou cria muitos bloqueios, porque não consegue alcançar cada criança. Então, hoje eu estou supervisora nos anos iniciais, do 1º ao 5º ano. E a experiência que eu tenho tido depois da pandemia, e que as pessoas têm evitado falar, é que nós estamos numa situação de um adoecimento geral. E a escola, ela tem sido, sim, rede de apoio para essas famílias e para essas crianças, que nasceram na pandemia, não tiveram contato com outras crianças, desenvolveram um processo de ansiedade, e é o público que a gente está atendendo. Então, a gente precisa se rever enquanto educador, enquanto gestor, enquanto gestão democrática. Entendeu? Mônica, que fala inspiradora, né? Gente, a gente não combinou isso antes, tá? Não. Eu também já passei, né, pela Fundação Casa, aqui em São Paulo, né, como gestora e também como professora, e de fato, né, é um espaço que a gente entende isso que você falou, né, a necessidade de a gente poder ouvir, né, quem está ali no nosso espaço, e também, né, que bom que a gente tem tido, né, uma sociedade que vai caminhando cada vez mais para entender, pelo menos, como que esses mecanismos funcionam, mesmo que ainda na prática a gente está precisando aí de vários ajustes, né? Muitos, né? Eu até queria fazer um gancho, Mônica. A gestão democrática, se a gente for olhar ali na essência dela, ela busca descentralizar poder e trazer valor, né, para a voz de todas as pessoas. Mas a gente sabe que na prática, né, a gente poder implementar essa ação, ela vai esbarrar em desafios aí que são deveras complexos, né? Eu gostaria de saber, na sua opinião, quais são os maiores obstáculos para que a gestão democrática verdadeiramente se efetive, né? E como que a gente pode apoiar as escolas para que elas sejam mais inclusivas, considerando aí que a gente tem realidades tanto sociais quanto econômicas muito distintas no Brasil? Muito boa pergunta. Então, Maíra, eu penso que a primeira questão muito importante para quem assume a gestão, a liderança de uma escola, é se despir da vaidade do ego. As pessoas têm muito medo de falar sobre isso. O problema é que aquela cadeira ali, traz uma responsabilidade que está acima de qualquer sentimento de estrelismo. Porque é uma cadeira que ela tem que buscar, nessa gestão democrática, não tomar decisões de cima para baixo. Isso é uma coisa que eu vejo, eu observo, e não estou criticando a escola A, B ou C. Eu estou dizendo, partindo do meu ponto de vista, diante de tantas escutas que eu faço com professores em sofrimento. E o maior sofrimento deles é a divisão que a gente percebe ainda daqueles que podem e aqueles que não podem, pertencendo ao mesmo sistema. Então, se você tem um grupo, professores, adoecidos pela desigualdade, pela falta de equidade nas relações, você não vai conseguir um aluno que te dê resposta. Porque, ao contrário do que a gente possa julgar, o ambiente da escola, ele afeta os alunos e afeta toda a comunidade. Todos percebem que não há uma linha de diálogo. Então, não sei se você é mais nova, mas há muito tempo atrás a gente falava que precisava desconstruir os muros da escola. Que quanto mais participação das famílias na escola, melhor o resultado daquela criança. E não é o que a gente vê. Parece que eles estão colocando os muros cada vez mais alto porque sentem receio dos olhares que vão surgir e que são positivos. Então, o que eu penso dessa gestão com relação a se colocar num lugar de comunidade, de professor, de servidores, ela não sair desse espaço, ela ter o pé na cozinha, o pé fazer as escutas necessárias para que ela ajuste e se ajuste, entendeu?
enquanto eles não entenderem que é esse o processo de um caminho democrático, a gente vai ter uma falsa gestão democrática. No sentido de que eu vou continuar dividindo os grupos, favorecer uns e outros, os adoecimentos e atestados vão ser visíveis e a minha criança vai continuar prejudicada. Porque a gente vê isso claramente, Maíra, no excesso de atestados dos nossos colegas. Eles estão doentes, Maíra, porque a gente não tem uma gestão democrática. E a gente fala de gestão democrática, mas continua ainda numa linha vertical. E, para mim, gestão democrática é a mesa redonda, é a escuta dos ajustes, é não levar para o pessoal aquilo que não diz respeito a mim, mas diz respeito à nossa escola. O aluno não é meu, o aluno é nosso. A escola não é minha, a escola é de quem acredita na escola e seu filho está lá dentro, que é um bem precioso, que precisa ser escutado. E aí a gente entra na linha da inclusão. Por que que os gestores têm tanta resistência à inclusão? Porque, infelizmente, a nossa educação ela anda lenta. Resultados são lentos. A gente não tem um resultado porque fez um curso. O resultado ele é teoria e prática. É apoio, é rede de apoio dentro da escola. Como que eu vou incluir com saúde para aquela criança quando os meus colegas que trabalham junto daquelas crianças ainda não estão preparados? Com salas superlotadas e um aluno que precisa de uma atenção especial. Quando você pede um monitor, um educador, você tem que passar por toda uma papelada burocrática e aquela criança, às vezes, vai 6 meses sem ser atendida. E o professor adoecido, porque ele não vai conseguir o resultado que ele cria expectativas de apresentar. Então, a gente tem que trabalhar numa linha de entendimento. Maíra, eu sou muito da política de que, independente da cadeira que você está, todos nós trabalhamos com liderança quando estamos na educação. Porque a gente trabalha com transformação, a gente trabalha com o outro. Então, todos somos líderes em algum lugar. Se eu estou em sala de aula, eu sou a liderança da sala de aula. Eu sou o espelho das minhas crianças. Se eu estou na coordenação, eu trabalho com os meus professores. Se eu estou na supervisão, eu trabalho com todo um grupo e meus coordenadores. Então, eu tenho que me desconstruir desse poder que não é verdadeiro e que não avança. Maíra, não avança. E a inclusão está a passos lentos. E nós, da escola pública, ainda somos o melhor lugar de acolhimento dessas famílias que chegam muito machucadas pelos preconceitos, muito excluídas, porque isso está sendo muito discutido, entendeu? Então, você tem que estar preparado, sim. E o professor não pode trabalhar sozinho. Aquela criança não é só daquela turma, ela é de todos nós. Então, a mesa redonda, onde todos podem sentar, todos podem colocar suas dores, você vai trabalhar suas estratégias de uma forma muito mais positiva, tanto para aquela família, porque você não inclui a criança, você inclui a família, quanto o professor, que tem aquela criança todo dia na sala de aula, quanto o vigia, que vai saber acolher quando ele chega para entrar na escola, entendeu? Então, eu penso que gestão democrática ainda precisa ser aprendida. Ela ainda não está, não digo que são todas as escolas, a gente tem escolas excelentes com trabalhos para colocar em qualquer revista importante, mas eu acho que a grande maioria ainda tem enraizada uma cultura de autoridade, sabe, mal verticalizada, que toda escuta não pode ser assim, tem que ser como eu quero, e eu acho que esse é desconstruir esse de gestor, esse perfil de gestor, sabe, é botar o chinelinho havaiana da humildade e trabalhar junto, sabe? É isso que eu penso. E Mônica, eu acho que a sua resposta, né, ela carrega, assim, um endereçamento muito rico, no sentido, assim, de que você fala da sua prática, mas acho que também você traz um combo dos aperfeiçoamentos que você foi fazendo aí ao longo da sua vida, né? E eu tô
eu estou destacando isso porque o nosso público aqui é de docente, mas também tem muitos graduandos, né, que acompanham aqui o Conversa de Classe, né? E eu acho que é interessante a gente destacar, né, que você procurou se aperfeiçoar e especialmente, né, com focos assim em temas que falam das relações humanas, do planejamento participativo e claro, né, acho que a psicopedagogia ela coloca aí uma cerejinha, né, nas respostas que você está trazendo. Perfeito. O que eu quero saber é como que você percebe que esses conhecimentos podem ser integrados para fortalecer a gestão democrática e para promover mesmo um ambiente de escutativa dentro da escola. Então vamos lá. A gente precisa olhar algumas questões muito importantes. Eu até fiz as minhas anotações aqui de situações que eu acho precisam ser lembradas, né? Professor gosta de rascunhar. E eu, quando você me convidou para esse momento tão importante, eu falei, cara, eu vou rascunhar para poder dar a ela agregar mesmo, sabe? Então eu penso assim, nós temos as relações humanas, né? Que a escola, acima de tudo, é um espaço de convivência. Ela não se trata apenas de ensinar conteúdos, mas de lidar com emoções, frustrações, expectativas e histórias diversas. Então, uma gestão democrática só ganha corpo quando consegue olhar para o outro como um legítimo da sua diferença, reconhecendo que cada pessoa carrega saberes e dores que merecem ser ouvidos. Aí, como que a gente apoia essa gestão nesse sentido? Eu acho que a escola tem que ser o ponto de partida de momentos como uma coletiva para que a gente traga formações e reflexões teóricas e práticas. E, então, não ser só um falar, mas ser uma prática que cada professor apresente, que traga resultados positivos e que possam ser colocados por um próximo PPP como ações que deram frutos. Então, eu acho o seguinte, que a gente não pode dispensar esse momento coletivo com formações. E não são formações teóricas, são teóricas e práticas, com oficinas, com estímulos, com estratégias, apresentar para todos dentro da escola que a gente tem caminhos e que esses caminhos precisam ser alimentados com as práticas e precisam ser espalhados. Eu digo sempre que aquilo que eu faço, se deu certo e eu engaveto, ele não deu certo. Ele só dá certo quando eu passo o bastão para a colega, porque deu certo. E eu digo para ela, tente. Você tem um aluno que tem o perfil do meu aluno, tente. Então, essa troca tem que ser promovida e estimulada. E isso é nesse momento de coletiva, onde você convida, como ator do processo, o seu professor. Você começa a fazer uma gestão democrática, porque ele vai se sentir validado na sua prática. Eu falo como professora. Eu sempre gostei muito de poder apresentar um trabalho que está dando certo para fazer junto com. Nunca isolado, entendeu? Eu acho, Maíra, que a gente vive num mundo já de muitas questões que estão sendo discutidas, de muitos laudos, muitos transtornos. Eu, com a psicopedagogia, tenho visto muito adoecimento pela síndrome de burnout, muita ansiedade, o TAG está espalhando. Eu vi, Maíra, uma criança de 7 anos tendo uma crise de ansiedade dentro do banheiro. Então, a gente precisa diminuir essas questões, fazendo a nossa prática, convidando esse aluno também para momentos de coletiva, apresentarem o que eles têm de maior competência e habilidade. É o teatro, pois durante a semana a gente vai ter um momento com o 3º ano, onde ela vai apresentar uma música, ou ela quer apresentar um poema, validar essas pessoas, entendeu? Isso é gestão democrática. Quando você chega num sábado, abre a sua escola, para fazer um debate com pais e mães sobre o uso da tela, isso é gestão democrática. Então você não tem um espaço isolado, esse espaço é público, ele é convidativo, ele é acolhedor, ele vai ouvir, ele vai fazer uma mesa redonda de debate, isso é gestão democrática. Então, você vê que são coisas que não vai ter custo de grana. Não é grana. A gente não está falando de dinheiro aqui. A gente está falando da ação humana, sabe? Eu com você. Você está fazendo uma gestão do seu processo democrático. Quando você convida uma pessoa desconhecida, a uma pessoa conhecida na mídia. Isso é democrático. Entendeu?
Então, eu penso que desconstruir essa coisa do não permitir e abrir para que as pessoas possam ser mais criativas, possam sentir prazer onde elas estão, e é do vigia à cozinha, sem distinção. Perfeito, Mônica. E que potência, né, na sua resposta. E acho que essa potência vem exatamente da experiência que você tem na escola pública, na escola privada e também como palestrante, né? E aí, para a gente finalizar, eu gostaria de te perguntar o seguinte, né? Pensando nessas diferenças, tanto de instituições quanto de públicos que você também aborda, o que você considera assim eficaz para engajar os diversos atores, né? Professores, professoras, famílias, alunos e alunas, funcionários e funcionárias, nesse processo de gestão democrática, né? Como que a gente torna essas pessoas protagonistas nas decisões que afetam aí a vida da escola? Não desenvolver um projeto político-pedagógico, por exemplo, sem a participação desses agentes, sem fazer a escuta da comunidade nas expectativas com relação à escola. É você se permitir ouvir, é você convidar, é você fazer de fato questão daquele público perto de você. Não é só no momento de uma eleição, porque hoje o gestor aqui em Brasília, para ele ocupar aquela cadeira, ele precisa passar por um processo de eleição, porque é democrático. Então, quando a comunidade te dá um poder de estar ali à frente daquela escola, ela está depositando em você expectativas. Ela está botando em você o filho dela na sua mão. Então, quando você traz essa pessoa, essa que te elegeu, você precisa convidar ela e os que não te elegeram para você apresentar um trabalho e deixar que eles agreguem ao seu trabalho. A comunidade precisa ter voz na escola. Ela não pode ser considerada uma ouvidoria. Você não precisa não trabalhar com transparência, porque a transparência, ela engaja, ela dá prazer, ela dá segurança. Então, o que eu acho é exatamente o convite verdadeiro. É a fala verdadeira dentro da prática. É a gente fugir daquele papel de apresentação com muitos filtros e botar o rosto na tela, no portão. É de manhã você dá o bom dia ali no portão. Porque Maíra, eu sou assim. Quando eu estou na escola, eu entro mais cedo para receber aquela família. E eles vêm, e eles conversam, eu bato um papo, entendeu? Então eles confiam, eles criam vínculos. Não existe relação humana sem confiança, respeito e afetividade. E não existe aprendizado sem confiança, respeito e aprendizado. E confiança, respeito. Falei a última, esqueci agora, Maíra. Confiança, respeito e afetividade. Porque a afetividade, ela é a grande disposição do ser humano para aprender. Tanto que você vê com uma criança, quando ela não tem um vínculo com qualquer um na escola, não vou dizer só com o meu colega, ela fica resistente a estar na escola. E aí começa todo um processo de bloqueios. Porque aprender tem que dar prazer. E a gente aprende todo dia, toda hora, e eu acho que o professor, o médico, o advogado, todas as profissões, eles precisam ter um momento de se olhar e entender que o que não deu certo é porque eu preciso me rever. Então eu penso assim. Mônica, perfeito, né? Eu brinco com os entrevistados que eu tenho meu caderninho aqui do Conversa de Classe. E tem uma frase sua que eu vou levar para o coração e para o caderninho, né? Que bom. Que é exatamente a gente lembrar disso, né? Que comunidade não é ouvidoria, né? E que a gente não faz nada da escola sem afeto, né? O afeto é muito importante mesmo. Importantíssimo. Mônica, eu queria agradecer a sua generosidade, né? Essa entrevista assim tão clara, tão objetiva, mas ao mesmo tempo tão afetuosa e muito focada mesmo nos aspectos que a gente precisa considerar para a gestão democrática. E quero saber se você tem uma mensagem de finalização aqui para o pessoal que está assistindo a gente. Ai, olha, Maíra, eu disse para você no início e vou repetir publicamente aqui. É MET. E estar com você, e mesmo com todo esse público que honra a gente com a sua presença, com o seu momento de aprendizado, de conversa. Olha, o seu canal tem um nome lindo. A minha mensagem é que a gente precisa, primeiro, acreditar no que a gente faz. As pessoas, às vezes, hoje têm um discurso que é muito delicado. Eu não trabalho por amor.
Eu trabalho com amor. Eu posso até não trabalhar por amor, mas eu tenho que trabalhar com amor. Eu tenho que gostar do que eu faço, principalmente quando eu estou lidando com vidas. Então, a todos os meus colegas, com todo o respeito, com todo o pertencimento que eles merecem e têm, com todos os aplausos, porque eles são transformadores de vidas. Então, que eles continuem, não desistam, transformando essas vidas. Porque é o que a gente vai ter para amanhã. Que lindo, né? Gente, é isso, né? A potência do futuro, ela tá começando agora, né? Ela não vai começar lá no futuro, né? Uhum. Mônica, mais uma vez, muito obrigada. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.